Leitura do livro Os Segredos da Longevidade. Autor Edmond Saab. Parte 4. Ajuste fino. Capítulo 17. Título: Modulação hormonal sexual. Esse é um assunto seríssimo e que merece toda a atenção e cuidado, mas quando aplicada com bom senso, a modulação hormonal promove a saúde e diminui a velocidade do envelhecimento. Em 2017, participei de um workshop realizado por um médico europeu considerado um dos mais importantes nomes da área de terapia de reposição hormonal. O profissional em questão foi, ou ainda é, presidente da Sociedade Mundial de Medicina Anti-Envelhecimento e veio ao Brasil por meio da indústria de importação de suplementos para divulgar seus produtos. No meu caso, fui um dos convidados a participar desse workshop realizado em São Paulo, no enorme teatro, com a presença de mais de 1.000 médicos. No dia seguinte, soube que o mesmo número maciço de profissionais também lotara o teatro para assistir à palestra. Algumas informações apresentadas foram muito interessantes, mas certos aspectos me chamaram a atenção e gostaria de comentar com você. Os profissionais de saúde presentes no evento eram muito jovens, atléticos e bem trajados. Pelas características, tive a sensação de que eram, em grande parte, da área da medicina estética, medicina esportiva e medicina anti-envelhecimento. Durante todos os intervalos, o workshop durou o dia todo, só me encontrei com 2 ou 3 colegas contemporâneos. Ouvi o palestrante abordar que para os homens rotineiramente devia-se iniciar a reposição hormonal com testosterona a partir dos 25 anos de idade. Orientou também a utilização do hormônio vasopresina para pacientes que urinam em excesso e indicou o uso da oxitocina, hormônio necessário à produção do leite materno, para aumentar o prazer sexual e a sociabilidade. Pensei com meus botões. Talvez a natureza tenha desaprendido como agir. Durante a explanação do especialista, também houve alguns momentos de humor e descontração. Ao mostrar a imagem de um Porsche em um slide, comentou que aquela aquisição aumentava a testosterona. Em outra imagem, diante de um carro velho e bem surrado, afirmou que um desses diminuía a sua testosterona. Mostrou ainda que quando comprou um modelo Tesla de €500.000 e presenteou a esposa, todos os hormônios dela melhoraram. Faço questão de comentar esse episódio e minha impressão a respeito, pois é necessário deixar claro que a real intenção é modular os hormônios pensando na boa saúde e não anabolizar, bombar as pessoas. Esse tema merece muita cautela e uma visão crítica, pois os resultados de uma reposição excessiva de hormônios no corpo humano podem ser desastrosos, assim como o seu déficit. Hormônios são proteínas que têm a função de levar, através de sua ligação com os devidos receptores, informações para o correto funcionamento de todo o organismo. Explico para os meus pacientes que não posso deixar uma pessoa de 50 anos com hormônios de um jovem de 20, mas também é inconcebível abandoná-lo com os níveis hormonais de um centenário. Esse parâmetro é o que chama de modulação com bom senso. Dediquei um capítulo a hormônio no manual do proprietário e agora, neste novo livro, vou abordar algumas mudanças de conduta depois de quase uma década de observações e estudos, dedicando mais atenção aos aspectos muitas vezes negligenciados pela nossa medicina convencional. Erros mais comuns na modulação hormonal. Tratar resultados de exames e não as pessoas. Muitos pacientes podem apresentar níveis de hormônios dentro dos valores da normalidade pela referência laboratorial, mas, na verdade, está sem a devida ação desses hormônios. Como identificar esses casos?
O mais importante, contudo, que faz parte do diagnóstico médico, é primeiro colher toda a informação clínica do paciente, a entrevista que chamamos de anamnese, tudo o que ele sente em todos os níveis, seguido pelo exame físico completo. Com essas ferramentas na mão, o clínico experiente já terá uma ideia de como está a função endócrina do paciente. Posteriormente a essa conduta, aí sim, será realizado a análise completa e correta dos resultados bioquímicos laboratoriais. Durante este capítulo, você também vai conhecer os principais sinais e sintomas desses déficits hormonais. Alguns exemplos para ilustrar a importância dessa interpretação. Paciente do sexo masculino com 47 anos, há 2 anos apresenta quadro de falta de energia, fadiga, perda de massa muscular, aumento da massa gorda, irritabilidade, diminuição do desejo sexual, entre outros sintomas. Resultados do exame laboratorial. Testosterona total 250 mg/dl. Valores normais de 175 a 781 mg/dl, portanto, está normal. Testosterona livre 5,0 mmol, miligrama, normal de 31,17 a 19,04, portanto, normal. SHBG, globulina ligadora de hormônios sexuais, 80 mmol, valor normal de 13 a 90 mmol. Pense no SHBG como um carteiro que carrega as correspondências à proteína que se liga ao hormônio e o transporta. Se o carteiro não retirar sua correspondência e a entregar na sua porta, receptor, você não terá informação dessa correspondência, certo? O mesmo ocorre com o hormônio. Se ao final do dia a mala dele estiver cheia, é sinal de que não entregou as mensagens. Assim ocorre com o SHBG. Se estiver alto, significa pouca ação hormonal. Vou explicar melhor todo esse processo. Pelos exames, você pode pensar que está tudo normal, correto? Testosterona total dentro dos valores normais, testosterona livre e SHBG também. Agora vamos imaginar que o mesmo paciente tenha feito uma avaliação semelhante a essa há 3 anos, quando não apresentava essas queixas e seus resultados eram testosterona total 500, testosterona livre 10 e SHBG 25. Eram resultados também dentro da faixa de normalidade, no entanto, ele perdeu 100% da produção e efetividade desse hormônio nesse curto espaço de tempo, o que desencadeou todas as queixas, não foi? Percebe a importância de analisar retrospectivamente os resultados laboratoriais e as condições clínicas? Suponhamos que esse mesmo paciente de 47 anos tenha um irmão de 49 anos, saudável, e que seus resultados desse mesmo hormônio estejam assim. Testosterona total 550 e testosterona livre 12, SHBG 20. Ele está com todos os níveis normais também, porém mais que o dobro da quantidade do irmão mais jovem, e não apresenta queixas. Observação: creio que você entendeu que a margem de valores para a normalidade é muito ampla e não basta estar dentro. Devemos estar com níveis ótimos dentro dessa larga margem. E a análise não para por aí. Se detectei que esse paciente perdeu 100% da produção de testosterona nos últimos 3 anos, preciso descobrir o que aconteceu. Será que houve uma redução de matéria-prima para a produção desse hormônio? Esquema simplificado da via metabólica da formação de hormônios sexuais e do cortisol. Aqui o autor apresenta um mapa e pede para que as pessoas possam observar melhor.
Usou muita estatina, diminuiu muito o colesterol, passou por muito estresse e teve grande parte da pregnenolona desviada para a produção de cortisol. Está em fadiga adrenal e não consegue produzir DHEA. Se a resposta for positiva para as situações citadas, precisamos corrigir o fornecimento de matéria-prima. E a matéria-prima é o colesterol. Uma vez analisada essa questão, teremos que checar se consegue produzir a testosterona, mas pode estar com a via aromatase muito ativada e transformando-a em estradiol, ou com a via da 5-alfa-redutase estimulada e transformando essa testosterona em dihidrotestosterona. Para saber disso, também é necessário dosar o estradiol e o DHT. Se essas vias estão hiperativadas, quanto mais suplementar a testosterona, mais seu corpo ficará abastecido de estrogênio e DHT. Assim, precisamos então primeiro reduzir a atividade dessas vias com medicamentos de preferência fitoterápicos a fim de suavizar essas mudanças e manter bons níveis da testosterona. O mesmo raciocínio deve ser usado com as mulheres. Grande parte delas vive hoje em predomínio estrogênico e com déficit de testosterona, isto é, em desequilíbrio na proporção progesterona-estrogênio. Para as mulheres, são considerados normais os valores de testosterona total de 9 a 63. Isso quer dizer que no intervalo que vai de 10 a 60 está tudo normal? Quantas se queixam de fadiga, dificuldade de perder peso, não conseguem substituir a gordura por músculo, mesmo frequentando a academia, com diminuição do desejo sexual, entre outros sintomas? Não faremos nada para mudar esse quadro? Depois de bem avaliadas, uma dose pequena de testosterona bioidêntica em forma de gel é capaz de mudar a vida dessas mulheres. Mas será que a testosterona também ocasiona câncer de mama? Usei esse exemplo da testosterona para explicar a complexidade e a responsabilidade na avaliação e suplementação deste ou de qualquer tipo de hormônio. Na minha opinião, é inadmissível, sem avaliar todos esses parâmetros, simplesmente iniciar a suplementação com a testosterona sintética injetável ou oral em uma dosagem padronizada para todos os hormônios e mulheres do planeta. Como proceder a uma modulação hormonal consistente que traga ótimos resultados a todo o organismo? Recorda-se do capítulo 16, Intox e Detox? Devemos começar exatamente por aí. Como já abordei sobre a resistência insulínica e suas complicações, como não supor, mesmo com poucos estudos a respeito, que não existe também resistência à ação de inúmeros outros hormônios? Por isso, oriento em primeiro lugar a fazer todo o detox possível para limpar os receptores da membrana e intracelulares também, sem esquecer o jejum intermitente tão importante nesse processo. Depois, preparar o organismo para digerir, absorver, utilizar e eliminar. Lembra-se das enzimas digestivas, da permeabilidade intestinal, da microbiota? Aprenda a se nutrir, ou seja, a abastecer esse equipamento com matéria-prima de ótima qualidade para a posterior produção de tudo o que é necessário. Capítulo 10, Nutrologia. Deve-se fazer uma análise criteriosa da via bioquímica de formação de qualquer hormônio antes de prescrevê-lo diretamente e corrigir essas vias com todos os nutrientes necessários em cada fase. Por exemplo, como vou produzir hormônio tireoidiano sem o aminoácido L-tirosina, sem selênio, iodo e zinco? Após tudo ter sido avaliado e corrigido, se mesmo assim necessitar suplementar
ou repor algum hormônio, prefiro sempre utilizar os bioidênticos isomoleculares, cuja estrutura é idêntica à dos produzidos pelo nosso organismo. Para hormônios sexuais como testosterona, progesterona, estradiol e estriol, o uso sempre a via transdérmica. Por meio de um tubo dosador pump, é liberada a dose de 1 ml de gel transdérmico condutor, que deve ser de ótima qualidade, e nesse mililitro de gel posso prescrever uma quantidade de hormônio individualizada para as necessidades de cada pessoa. Posso tratar por um período pré-estabelecido de 2 a 6 meses e solicito sempre que retorne com novos exames laboratoriais para uma reavaliação clínica. Desse modo, podemos adequar para cada fase da vida desse paciente as doses ideais da reposição hormonal. O paciente não ficará utilizando um hormônio sintético em dosagem padronizada e única, por via oral ou injetável, nem vai implantar um dispositivo sob a pele que vai liberar a mesma quantidade de hormônio pelo período de 1 ano até a troca do dispositivo. Com acompanhamento dinâmico e fisiológico, assim como nossa vida e nossa produção hormonal, obtemos vantagens terapêuticas e minimizamos os riscos. Para ilustrar um pouco o que falei até agora, vejam a síntese desse estudo. WHI. Estudo iniciado em 1991 pelo Instituto Nacional de Saúde americano, governo americano e não pela indústria farmacêutica, com 160 mil participantes, sendo eles mulheres menopausadas com idades entre 50 a 79 anos, com previsão de acompanhamento por 15 anos. Essas mulheres foram divididas em 2 grupos. Um grupo utilizava os hormônios sintéticos por via oral, isolados ou em combinação, Premarin, estrogênio conjugado de éguas, e o Provera, uma progestina, acetato de metrociprogesterona, que também não é progesterona humana. O outro grupo usava placebo, pílulas idênticas, mas sem nenhum composto ativo. O intuito era observar se a reposição hormonal era uma boa prática para a diminuição de incidência de câncer de mama, câncer coloretal, doenças cardiovasculares e fraturas por osteoporose, entre outras condições, já que milhares de americanas vinham sendo tratadas com essas drogas. Sabe qual foi o desfecho? Esse estudo foi encerrado muito antes do previsto, por evidenciar o aumento importante da incidência de câncer de mama, doença cardiovascular, embolia pulmonar, no grupo de mulheres que utilizavam os hormônios sintéticos por via oral. Diante desses fatos, pergunto: como podemos aceitar que ainda existam pessoas fazendo reposição hormonal via oral com hormônios sintéticos? Questionário ADA da Universidade Eston Luiz sobre andropausa. Deficiência androgênica do envelhecimento masculino, baixa atividade da testosterona. 1. Tem observado diminuição da libido? 2. Tem observado falta de energia? 3. Percebe redução da força muscular? 4. Perdeu altura? 5. Tem oscilações de humor frequente? 6. Percebe que as ereções são menos vigorosas? 7. Tem diminuído as atividades desportivas? 8. Sente sonolência após o jantar? 9. Tem percebido piora no desempenho profissional? Esse é um questionário somente para estratificar quem necessita procurar por tratamento para andropausa. Mas existem outros sinais e sintomas de déficit de testosterona, fadiga, má qualidade do sono,
irritabilidade, ansiedade, déficit de memória, depressão, redução dos níveis de energia, apatia, diminuição do desejo sexual, diminuição das ereções, distúrbios ejaculatórios, obesidade, redução da massa muscular, queda de cabelo, ressecamento e enrugamento da pele, dificuldade de sociabilização, etc. Importante: 98% da testosterona circulante no sangue está ligada a proteínas, sendo a maior parte a SHBG. Essa ligação é muito forte, portanto, a testosterona não está disponível. A outra parte está ligada a outra proteína, a albumina, e essa ligação é de fraca afinidade. Então, a testosterona livre e utilizável é somente 2%. Essa testosterona livre, mais aquela ligada à albumina, é o que chamamos de testosterona biodisponível, responsável por levar informação aos tecidos alvo após ligação aos receptores. Tudo isso para lhe explicar que não adianta olhar apenas para a testosterona total, pois você pode apresentar uma quantidade enorme que não servirá para nada. Lembre-se de que, quando envelhecemos, a produção de testosterona cai e a do SHBG aumenta. Predominância estrogênicas em homens. No homem, o estrogênio aumenta durante o processo de envelhecimento, enquanto a testosterona e a progesterona diminuem, desenvolvendo a predominância estrogênica masculina. Se o indivíduo estiver acima do peso ou obeso, o tecido gorduroso, rico na enzima aromatase, vai transformar mais ainda o pouco que resta da testosterona e da androtesnediona em mais estrogênio. Mesmo que apresente níveis normais de testosterona, se estiver com níveis altos de estrogênio, estará sob predominância estrogênica e seus devidos riscos: ganho de peso, crescimento de tecido mamário, ansiedade, irritabilidade, crescimento da próstata, câncer de próstata, aumento do risco cardiovascular, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral. Um dado importante é que a próstata se beneficia de uma modulação hormonal, pois esse órgão é muito sensível à predominância estrogênica. Há muitas evidências na literatura sobre a participação dos estrogênios e a sua má metabolização na formação do câncer prostático. A progesterona é muito importante em homens por ser antiestrogênica, isto é, se acopla aos receptores de estrogênio, além de inibir a transformação da testosterona em hidrotestosterona, que por sua vez é prejudicial à próstata. O PSA elevado pode ser um indício da deficiência de testosterona e progesterona. Experimente conversar com seu médico sobre a reposição de progesterona em homens e aguarde a bronca que vai levar. Pré-menopausa, menopausa e climatério. Período que ocorre de 3 a 5 anos antes da última menstruação até o final da vida, caracterizado por uma grande diminuição na produção de estrogênios e quase total redução da produção de progesterona. Devido a essa queda abrupta de hormônios, o organismo feminino torna-se mais predisposto ao aparecimento e agravamento de diversas doenças. Principais sinais e sintomas dessa fase da vida decorrente das mudanças hormonais. Sintomas vasomotores como ondas de calor, fogachos, sudorese e palpitação, diminuição da densidade mineral óssea, surgimento de osteopenia e osteoporose, ganho de peso, alteração no depósito de gordura do corpo feminino, levando muitas vezes a uma masculinização de formas, desinteresse sexual, ressecamento vaginal,
dor durante o ato sexual, perda da elasticidade da pele provocada pela diminuição do colágeno, diminuição do volume e ressecamento dos cabelos, infecção urinária de repetição, sintomas emocionais, irritabilidade, ansiedade, angústia, depressão, má qualidade do sono, insônia. Como proceder? Avaliar a necessidade de modulação hormonal por meio da análise dos sintomas do exame físico e dos exames laboratoriais. Avaliar a via de formação dos hormônios sexuais e suplementar todos os precursores pregnenolona, avaliando o custo-benefício do tratamento. Pacientes com hábitos de vida insalubres, com histórico de câncer de mama, de útero ou de ovários em vários familiares próximos devem ser vistas com muito carinho e cuidado. Nesse grupo de pacientes, deve ser solicitado um teste genético para se observar se há mutações patogênicas nos genes BRCA1, BRCA2. Se forem detectadas, deve-se contraindicar qualquer tipo de reposição. Observação: algumas mutações nesses genes elevam em até 80% o risco de desenvolvimento de câncer de mama, útero e ovário. A questão do câncer ginecológico e de próstata relacionado a hormônios. Entenda, os estrogênios podem ser metabolizados em produtos com atividades cancerígenas ou anticancerígenas. Se o produto for a metabolização em 16-alfa-hidroexitrona e 4-hidroexitrona, haverá maior possibilidade de câncer. Por outro lado, se metabolizar em 2-hidroxietrona, haverá atividade protetora contra o câncer. Então, como podemos proceder para ter uma maior metabolização na forma protetora? Voltar ao capítulo 16, intox e detox, e otimizar as fases de detoxificação hepática. Ingerir muitos vegetais crucíferos, ver capítulo 10, nutrologia. Ricos em indol 3-carbinol, que será transformado em seu metabólico ativo DIM, diindol-metano. O indol 3-carbinol aumenta a proporção do metabólico protetor 2-hidroxiestrona versus os maléficos 4 e 16-hidroxiestrona, por meio da ativação do citrocromo P450 CYP1A1. Outra enorme ação benéfica do metabólico protetor do estrogênio é que este inibe a oxidação do colesterol LDL, lipoproteínas de baixa densidade, tendo assim efeito protetor contra a formação de placas ateroscleróticas. Costumo prescrever de 200 mg a 400 mg dias aos pacientes que não costumam comer esses vegetais diariamente, fazendo ou não uso de hormônios bioidênticos com modulação. Predominância estrogênica feminina. Trata-se do efeito marcante dos estrogênios em uma pessoa em relação aos seus antagonistas, progesterona e testosterona. Precisamos de um equilíbrio entre essas forças opostas para a harmonia do organismo, isto é, uma relação saudável entre esses hormônios. Porque grande parte das mulheres férteis ainda ou já no climatério vive essa predominância estrogênica. Tóxicos no meio ambiente, derivados da indústria petroquímica, plásticos, pesticidas e agrotóxicos que se comportam no organismo como falsos estrogênios ou genoestrogênios, estrogênios que vêm de fora, que são disruptores endócrinos e quem hoje em dia não está contaminado. Hormônios utilizados em criações de animais.
pílulas anticoncepcionais, medicamentos para reposição hormonal feminina sintética via oral, etinilestradiol, estrogênios conjugados de urina, diegoas, equilina. O estresse também leva à predominância estrogênica. E quem atualmente não é estressado? Hábitos alimentares errados, alimentos de alto índice glicêmico, açúcares, farinha de trigo refinada, muita soja não fermentada, leite de soja, carne de soja. Além desses cuidados, será que um pouquinho de progesterona bioidêntica na pele não ajudaria muito essas mulheres? Gostaria de salientar um detalhe importante. Quando falo em progesterona, estou me referindo a um hormônio humano único que tem a fórmula química C21H30ZO2. Todo o resto são progestinas que se comportam de forma semelhante, mas não igual à progesterona. Não existem dispositivos intrauterinos liberando progesterona e sim progestinas, que são também disruptores endócrinos. Quantas adolescentes no mundo todo usando anticoncepcionais estão com progesterona baixíssima e nada se faz? Poderíamos dizer que estão menopausadas quimicamente. Um pouquinho de progesterona na pele, na segunda fase do ciclo do 14º ao 28º dia, poderia mudar a qualidade de vida de tantas moças. O que esse predomínio estrogênico ou falta de progesterona e testosterona ocasiona? Síndrome do climatério sintomático, período e pós-menopausa, com seus vários sintomas. Síndrome do ovário policísticos e sintomas relacionados como ausências de ciclos ovulatórios, acnes pelo rosto, cólicas menstruais, síndrome metabólica e etc. Sintomas de tensão pré-menstrual, miomas, sangramentos, anemia. Endometriose, cada vez mais frequente, são ilhotas de tecido uterino fora do útero, acometendo vários órgãos abdominais, causando muita dor, inúmeras cirurgias e infertilidade, câncer de mama e endométrio, útero. Não nos esqueçamos de que a progesterona e o estradiol são também hormônios neuromoduladores e com grande atividade preventiva contra neurodegenerações, entre as quais o Alzheimer. Com bom senso e critério, é tão simples, barato e seguro modular hormônios sexuais que em breve será uma rotina amplamente aplicada para que seus benefícios físicos e emocionais possam abranger toda a raça humana. Estrogenização, o que não contam a você. Genoestrogênios são substâncias com efeito estrogênico, mas que não são produzidas por nosso corpo naturalmente, como uma ameaça externa que se instala em nosso organismo. Eles se acoplam aos receptores estrogênicos naturais como se fossem benéficos e enviam informações indevidas para todo o sistema. Isso mesmo, são lobos em pele de cordeiros. Nós temos receptores estrogênicos em quase todos os órgãos, por isso eles podem afetar qualquer parte do seu corpo a qualquer momento de sua vida. Muitos estudos já comprovaram que essa contaminação está associada a sobrepeso, obesidade, diabetes, infertilidade, câncer ginecológico, déficit de atenção e hiperatividade, câncer de próstata, disfunção hepática e inúmeras outras alterações. Veja abaixo quais são os genoestrogênios mais conhecidos e, infelizmente, ainda com a utilização autorizada. E quais os seus efeitos? Em seguida, apresento um quadro com algumas práticas diárias para diminuir a exposição aos verdadeiros venenos do nosso tempo. Principais genoestrogênios: fitoestrogênios, oriundos de plantas,
excesso de soja não fermentada, lavanda e cannabis ativas. Microestrogênios, fungos contidos em grãos, o armazenamento em contêineres escuros e úmidos de grãos como café, chocolate, milho, permite o desenvolvimento desses fungos. Logo, os produtos derivados desses grãos, como as rações para animais, também os contêm. Por sua vez, as carnes desses animais também estão contaminados e são consumidos pelos humanos. Tricozon e apis, aquilépenols. Tricozon é usado em sabonetes e outros produtos de limpeza. Já o apis são surfactantes baratos responsáveis pela espuma dos produtos e não constam nos rótulos. BP, benzofenoma, contido em protetores solares. Metilbenzideno, cânfora, sabonetes líquidos, alergia cutânea e dermatite de contato. Corante vermelho, terceiro e 3 e 40. Corante artificial utilizado na indústria alimentícia e de bebidas, parabenos, cosméticos e perfumes. Bisfenol A e bisfenol S, estrogênios derivados de plásticos utilizados em inúmeras embalagens. Fitilatatos, estrogênios dos plásticos, câncer de mama, obesidade, DDA, infertilidade, asma, etinilestradióis, anticoncepcional utilizado por mais de 100 milhões de mulheres no planeta, que os urinam contaminando águas. Essa substância não é filtrada pelos sistemas públicos de saneamento básico, ou seja, todos os dias nós todos consumimos esse xenoestrogênio. Atrazina, herbicida, banido da Europa em 2004, mas ainda presente nos ambientes e utilizado em vários países. Dicas para diminuição à exposição. Consuma soja fermentada. Evite alimentos processados. Evite produtos de beleza com lavanda. Use shampoo e sabonete sem tricolozon, BP e apis. Não utilize comidas ou cosméticos com corante artificial vermelho. Evite protetores solares que contenham em seus rótulos qualquer nomenclatura com bens ou PHEN. Dê preferência para filtros físicos. Diminua o consumo de grãos. Compre carne de pequenos produtores, açougues menores e prefira as não embaladas em plástico. Capítulo 18. Hipotireoidismo subclínico. O hipotireoidismo subclínico, grande problema da humanidade nas últimas décadas, é um mal pouco diagnosticado e menos ainda tratado, que está associado a outros fatores como a má nutrição derivada dos alimentos industrializados, ricos em gorduras trans, sal, açúcar refinado, processados, ultraprocessados, com alto índice glicêmico, que levam ao aumento de resistência insulínica, auxiliados pelo déficit do hormônio vitamina D, com o apoio do sedentarismo. Afinal, carros, motocicletas, escadas rolantes e outras máquinas realizam o exercício por nós. Sem falar o quanto esses alimentos são pobres em nutrientes, enzimas e energia vital. Essa conjunção de fatores está nos levando a uma epidemia de síndrome metabólica e todas as suas complicações. Para ilustrar, o diabetes tipo 1, doença autoimune que necessita de uso de insulina, sempre acometia crianças, adolescentes e pacientes jovens. Já o diabetes tipo 2 sempre foi a doença que prevalecia somente nos adultos e idosos, sendo tratado como medicamentos e ou insulina. Desde a década de 1990, os diabetes tipo 2 predominantes em idosos passou a acometer crianças e adolescentes. Atualmente, no Japão, as crianças com diabetes tipo 2 superam as diabéticas do tipo 1.
Nos Estados Unidos, aproximadamente 8% das crianças já têm diabetes tipo 2. Dados da International Diabetes Federation mostram que 45% das notificações de diabetes tipo 2 ocorrem em menores de 21 anos e são causadas por obesidade infantil, sedentarismo e estresse. Acho que se esqueceram de incluir nessa relação o déficit nutricional, a toxicologia ambiental, o hipotireoidismo subclínico, o déficit de vitamina D, entre outros fatores. Perplexo? Deveria estar. Acompanhe comigo o que é a síndrome metabólica. É um conjunto de situações que inclui o aumento da resistência à insulina, levando ao sobrepeso ou obesidade, a hipertensão arterial, a diabetes tipo 2, a dislipidemia, aumento de triglicerídeos, diminuição do bom colesterol HDL. Essas condições se cruzam com o excesso de oxidação, estresse oxidativo, excesso de radicais livres e inflamação crônica silenciosa. Esse agrupamento de alterações simplesmente aciona o gatilho para o desenvolvimento das doenças que mais matam nos tempos atuais: infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, câncer, insuficiência cardíaca e renal. Percebe agora como tudo está interligado e por que chamo o cenário de hipotireoidismo subclínico de catástrofe negligenciada? Não devemos esquecer que essas crianças e jovens que se encontram agora diagnosticadas nessas condições que outrora ocorriam somente com os adultos mais velhos, vão também sofrer as consequências das complicações tardias da síndrome metabólica muito mais precocemente. É provável que no auge da vida passem por consequências graves de cegueira, amputações, diálise para insuficiência renal, infarto do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais e outros males. Vamos entender agora como funcionam os hormônios tireoidianos. Quais são os sinais e sintomas que mais prevalecem com a diminuição de sua atividade? Os motivos que geram isso, como avaliamos laboratorialmente essa função tireoidiana e o que podemos fazer para otimizar o bom funcionamento. Função do hormônio tireoidiano: controla a taxa metabólica, a velocidade do metabolismo, estimula a produção proteica de todas as células do organismo, aumenta o consumo de oxigênio, ativando o metabolismo celular para a geração de energia nas mitocôndrias, além de estimular a própria formação de novas mitocôndrias em cada célula. Biogênese mitocondrial. A atividade tireoidiana se relaciona com muitas, se não todas, funções no organismo, como manutenção da temperatura corporal, digestão, produção de energia, gasto de energia, fertilidade, frequência respiratória, frequência cardíaca, peso corporal, massa muscular, saúde dos cabelos, pele, unhas. Sinais e sintomas do déficit da função tireoidiana: dificuldade para emagrecer e facilidade para engordar. Obstipação intestinal, aumento de sensibilidade ao frio e baixa temperatura corporal, retenção de líquido, inchaço, irregularidade de ciclos menstruais, infertilidade, cansaço, desânimo e depressão, fadiga crônica, dores no corpo e fibromialgia, dificuldade de concentração, aumento do colesterol e triglicerídeos, diminuição da libido, pele e cabelos secos, queda de cabelo, unhas quebradiças. Agora, vamos entender como acontece esse mecanismo e tudo o que altera. A tireoide produz vários hormônios como
calcitonina, que ajuda a controlar os níveis de cálcio no sangue. O T1, pouco estudado, o T2, que participa na formação do T3, triodotironina, e T4, levotiroxina. Vamos nos concentrar nos dois últimos, pois aqui é o que nos interessa. A hipófise, por meio do TSH, hormônio estimulante da tireoide, estimula a glândula tireoide a produzir, em grande maioria, o hormônio T4. A levotiroxina T4 não é um hormônio, pois é inativo. Não existem receptores para esses hormônios. Ele é considerado um pró-hormônio que deverá ser transformado em T3, triodotironina, o hormônio ativo para o qual temos receptores em todo o organismo. Como ocorre esse processo? O T4 é uma molécula que contém 4 átomos de iodo e terá de perder um desses átomos por meio de uma reação de deiodinização mediada pela enzima 5-monodeiodinase ou deiodinase 2. Essa enzima é dependente, entre outros cofatores, de zinco e selênio. 80% do hormônio ativo, o T3, é obtido por meio dessa deiodinização do T4 em tecidos periféricos e principalmente por sua conversão em órgãos como o fígado e os rins. Então, transcorrendo tudo bem, teremos a transformação do T4 em T3 ativo ou T3 livre. Mas o que acontece grande parte dessas vezes, devido ao não funcionamento adequado dessa enzima, é que boa parte do T4 não é convertida em T3 livre, e sim na sua molécula inversa, o T3 reverso. Quando isso ocorre, esse T3 reverso, que é inativo, ocupa o receptor do hormônio ativo, o T3 livre, e assim não temos a função tireoidiana atuante, pois ele não tem como se acoplar ao receptor já ocupado. Para se entender melhor, esse T3 reverso é o método que o urso adota para hibernar por meses. Essa mesma enzima, a deiodinase, é também responsável pela retransformação do T3 reverso ruim, novamente em T4, levotiroxina, mais matéria reciclante para a produção de mais T3 livre ou ativo. Então, a deficiência nessa atividade enzimática, além de aumentar a produção do hormônio ruim, o T3 reverso, também impede de nos livrarmos dele. Fatores que influenciam a pouca transformação do T4 inativo em T3 livre, ativo, ou aumentam essa transformação em T3 reverso, que é o ruim. Deficiência de selênio, deficiência de zinco, deficiência de B12, metilcobalamina, deficiência de iodo, intoxicação por metais tóxicos, chumbo, mercúrio, cádmio, tratamento com lítio, contaminação por cloro, bromo e flúor, pois competem com o iodo e formam hormônios tireoidianos inativos. Hipocloridria, baixa produção de ácido clorídrico, que diminui a absorção de zinco, selênio, ferro e B12. Ingestão de álcool, estresse, os níveis altos de cortisol impedem a transformação de T4 em T3 livre e aumentam essa conversão em T3 reverso. Má nutrição, intolerâncias alimentares que levam a doenças autoimunes como a tireoidite de Hashimoto, crédito em uma grande parte da ingestão de glúten por pessoas intolerantes. Posso afirmar por experiência clínica que ao menos 50% dos adultos apresentam essa intolerância. Vale salientar que não estou falando de alérgicos ou celíacos, mas de graus intermediários de intolerância, o que não é possível ser mensurado por exames de laboratório, apenas clinicamente.
Uso de medicamentos como propranolol, antihipertensivo, anti-inflamatórios, os inibidores da bomba de prótons, todos os prazóis, diuréticos, furosemida, corticoides, pílulas e anticoncepcionais por longos períodos, antiarritmicos, amiodarona, entre outros inúmeros existentes no mercado. Sei que as explicações foram um pouco maçantes, mas o intuito é que todos se perguntem se todas essas causas impactam no funcionamento dessa glândula, qual a porcentagem de pessoas que têm esse funcionamento em nível ótimo. A segunda pergunta seria: sem a função máxima dessa glândula, que controla todo o metabolismo e a produção de energia, poderia alguém ter saúde plena? Por fim, quantas pessoas estão utilizando drogas para baixar o colesterol, os triglicerídeos e outros distúrbios usando analgésicos para dor, antidepressivos, remédios para emagrecer, para o intestino funcionar, drogas para concentração e para aumentar a energia, sofrendo dos efeitos colaterais de todos esses medicamentos e sem resolver a causa. Causa que, em grande parte das vezes, é o subfuncionamento da tireoide. Como normalmente é realizado a avaliação laboratorial da função tireoidiana? Na maioria das vezes, como triagem, é solicitado somente o TSH e algumas vezes com mais sorte. Alguns pacientes chegam ao consultório com a dosagem do T4 total ou T4 livre. Se os valores estão dentro da faixa de referência, está tudo perfeito em relação à função tireoidiana? Não. Lê do engano. Valores de referência. TSH, hormônio estimulante da tireoide, existem vários kits em utilização que mostram valores de normalidade que vão de 0,34 a 5,6 MUI/ml ou 0,4 a 4,5 MUI/ml para adultos. Observe que a amplitude que representa a normalidade está dentro dessa faixa não significa que a função tireoidiana está normal, pois precisamos apresentar níveis ótimos dentro do que é considerado normal. Veja o quadro abaixo. Vários pesquisadores e sociedades de endocrinologia ao redor do mundo vêm insistentemente sugerindo considerar um valor de TSH normal menor que 2,5 MUI/ml, justamente devido aos pacientes que apresentam valores maiores que este terem uma probabilidade muito maior de evoluir para hipotireoidismo franco, ainda mais quando apresentam anticorpos antitireoidianos positivos. Além do fato de que na população saudável os níveis médios de TSH ficam em torno de 1,5 MUI/ml e grande parte da população em geral apresenta níveis de TSH menor do que 2,5 MUI/ml. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia, 2013. Valores de referência para o T4 livre, 0,7 a 1,8 MUI/ml. Valores de referências para o T3 livre, 0,25 a 0,45 ng/dl. Observação. Obviamente, quanto mais próximo dos valores superiores de referência, melhor. Valores de referência do T3 reverso, quanto mais baixo, estamos mais próximo do ideal. T3 reverso de 0,09 a 0,35 ng/ml. Vale ainda ressaltar a dosagem dos anticorpos antiperoxidase
anti-TPO e anti-tireoglobulina para avaliar os pacientes com maior probabilidade de caminhar para o hipotireoidismo. Apesar de demasiado técnico mostrar isso, é necessário, pois afinal é muito importante para que compreenda porque existem tantas pessoas vivendo em baixa voltagem, sujeito a todos os problemas que narrei neste capítulo, literalmente degenerando aos poucos, vivendo em níveis moderados de saúde. Nós fomos concebidos para viver com saúde plena. Mas não se preocupe, um médico capacitado em medicina funcional saberá exatamente a hora certa de agir e da melhor maneira. Ele poderá orientá-lo sobre como agir para desintoxicar, nutrir, suplementar minerais e aminoácidos essenciais ao funcionamento dessa glândula, além de suplementar, se necessário e na dosagem exata, a levotiroxina T4 e a triodoitironina T3, modular a suprarrenal para que não fique com baixa performance, fadiga adrenal ou com hiperfuncionamento, estresse adrenal, pois ambos alteram a função da tireoide. Também irá retirar os alimentos que causam intolerância, modular seu sistema imunológico para que não agrida essa glândula e tudo mais que se fizer necessário para que você possa deixar de utilizar diversas drogas e voltar a viver em alta voltagem. Concluímos capítulo 18.